E aí, tudo certo? Quantas vezes vocês já ouviram ou falaram algo como: "Ah, fulano tem 30 anos e ainda joga videogame", ou "Ah, ela tem 25 anos e ainda assiste desenho", ou até mesmo quando alguém que passou o fim de semana jogando videogame, curtindo um pouco, né, do tempo que ela tem, maratonando animes ou vendo desenhos. Já vem alguém com aquele comentário meio que preconceituoso e julgando, né? Ah, você já é adulto, tem que parar com essas coisas, isso é coisa de criança, isso, aquilo. Agora, em contradição, se a pessoa passa um fim de semana inteiro num estádio, por exemplo, de futebol, nada contra o futebol, deixando claro, nada contra o futebol, até porque eu sou um amante do futebol. Mas em contradição, se essa pessoa vai no fim de semana, no estádio, gritando, chorando, brigando e até muitas vezes coisas mais pesadas que vocês sabem que acontecem, aí não. Aí é paixão, é coisa séria e é até um motivo de orgulho. Parece meio estranho, não é mesmo? Por que uma pessoa que conhece cada detalhe da vida, por exemplo, de um jogador de futebol, é só um fã dedicado, mas quem conhece a lore de um anime é rotulado como viciado ou como falta de maturidade? Então, por que a sociedade, principalmente ocidental, né, trata a ficção, a animação, como uma espécie de bobagem e coloca o mundo real, entre aspas, em um pedestal? Então hoje eu vou desvendar com vocês o porquê disso acontecer, principalmente na sociedade ocidental, que muitas vezes quase idolatra, né, viu como um real, algo fanático na questão dos esportes em geral, futebol, religião. Só que em contradição, quando o homem e uma mulher já adultos, né, que preferem a ficção para o seu dia a dia, como os filmes, séries, animes, desenhos animados, muitas vezes é visto como imaturos e que também são julgados pelo simples fato de gostarem disso. E os créditos para essa sugestão de tema de vídeo foi feito pelo escrito de Minka OEB, que basicamente ele perguntou sobre isso, né, a questão sobre o porquê da sociedade ocidental, em sua maioria ridiculariza os games, desenhos animados, animes, filmes, séries, etc. E quase é unânime a idolatria naquilo que é real, né, como fanatismo em futebol, esportes em geral, religião, etc. E além disso, por que o adulto, seja homem ou mulher, que prefere a ficção para o seu dia a dia, é rotulado como alguém imaturo ainda? Então eu quero saber a sua opinião sobre isso nos comentários para essa pergunta que eu vou fazer agora para vocês. Por que a sociedade ainda julga adultos que gostam de ficção, como desenhos animados, animes, séries, filmes, porém o fanatismo para aquilo que é real é visto como algo a se seguir? E se você já passou por isso e se já te julgaram porque gosta de animes, games ou qualquer ficção, comenta aqui a palavra "eu já fui". E se você ficou curioso para saber a minha opinião e os dados, fique até o final. E antes de começar o vídeo, como de costume, não se esqueça principalmente do like para ajudar no engajamento aqui do vídeo, para o YouTube recomendar para outras pessoas. E também não se esqueça de comentar e se inscrever no vídeo. E se você gosta do meu conteúdo, gosta dos meus vídeos, se possível, deixe um valeu demais para me ajudar financeiramente. E logo abaixo aqui na descrição tem um apoia-se que você pode contribuir com qualquer valor mensalmente, que vai me ajudar muito mesmo. Sendo assim, vocês vão me incentivar a manter mais constância aqui na publicação dos vídeos e também me ajudar financeiramente, beleza? Então, chega de enrolação e vamos para o tema do vídeo. Olha, vou ser bem direto com vocês e deixar algo claro aqui. A questão não é defender ninguém nem atacar ninguém, ok? É sobre entender o padrão comportamental que está bem na nossa cara, mas que a gente raramente para analisar de verdade e muitas vezes esse assunto ninguém gosta de falar. Então, como vocês sabem, eu gosto de entrar em certas polêmicas, em certos temas que grande parte das pessoas evitam de falar, mas eu dou um parecer mostrando os dois lados da mesma moeda. Então, para começar, imagine a seguinte situação aqui comigo. Você está num churrasco de família, num evento de família, tem um tio que sabe todas as cores de um clube, por exemplo, de futebol ou qualquer esporte em questão dos últimos 20 anos, que tem jornais, revistas que mostram, por exemplo, um determinado clube de futebol, camisas, etc., que chora, perde quando
seu time ou qualquer coisa do esporte que ele gosta, né, perde, e que gastou no último ingresso que ele foi mais de R$ 3.000. Todo mundo, de uma maneira geral, acha que ele é um cara apaixonado, dedicado, é um cara raiz. De outro lado tem seu primo, de 28 anos, que joga League of Legends. Sem comentários. Assiste, sei lá, One Piece, Attack on Titan e coleciona action figures. Ele tem a mesma paixão, o mesmo sentimento, o mesmo investimento emocional e financeiro, mas adivinhe quem vai ouvir? Você precisa crescer na vida, você precisa ser alguém mais maduro, você precisa ter responsabilidades. Quando você vai parar com essas bobagens de criança? Cara, essa é a realidade que muitas vezes, possivelmente você está vivendo ou já viu acontecer. E não é só no Brasil em específico, não. Isso é um fenômeno quase global. Mas por que será que isso acontece? Vamos voltar um pouquinho só no tempo para entender essa história. A nossa sociedade ocidental tem uma relação muito complicada com entretenimento desde sempre. Se vocês pararem para pensar, durante muito tempo na história da humanidade, consumir qualquer tipo de entretenimento era visto como coisa de elite. Tanto é, dá para você ter uma noção, por exemplo, na questão da música, né? Música erudita. Se vocês assistirem filmes de antigamente, como por exemplo, eu recomendo o filme Amadeus, até filmes que retratam a questão cultural, você vai ver que a música em questão era visto como algo de elite, né, algo, de entretenimento para só uma determinada classe, né. Lógico que depois começou a ter outras, partes culturais, outros eventos, né, se é assim que eu posso dizer, que o povo comum, né, entre aspas, começou a ter mais acesso, mas basicamente era visto como coisa de elite, ok? O trabalhador comum, o povo, trabalhava de sol em sol e quem tinha tempo para se divertir, só quem tinha grana, sabe? Quando a industrialização chegou, a classe trabalhadora começou a ter mais tempo livre. Aí sim, começaram a aparecer os entretenimentos populares. E adivinhe só, eles foram basicamente divididos em duas classes bem claras: entretenimento adulto, não do modo pejorativo, claro, versus o entretenimento mais infantil, sabe? Por exemplo, futebol, boxe, corrida de cavalo, era visto mais como coisa de adulto, sabe, como uma coisa mais sério. E em contraste, o teatro, literatura romântica, música, era visto como algo mais delicado, algo mais infantil, sabe. Existem exceções, é claro, mas de uma maneira geral, né, para simplificar aqui, era basicamente isso. E qualquer coisa que envolvesse fantasia, magia, criaturas imaginárias, automaticamente era jogado na caixinha da criança, sabe? E o problema é que essa divisão nunca fez sentido nenhum. Vocês sabiam, por exemplo, que os contos de fadas originais dos irmãos Grimm eram escritos para o público mais adulto? As histórias, por exemplo, da Branca de Neve, Bela Adormecida, se vocês vê o conteúdo original, você vai ver que não é uma história de crianças, né? A Disney que fez uma adaptação mais soft, né, se assim que eu posso dizer, para se adaptar no público ocidental, né? E o público-alvo era as crianças, que, né, os pais levavam para assistir e, consequentemente, o público começou a ter mais amplitude. Ou até histórias bem conhecidas como Rei Arthur, eram um entretenimento da nobreza medieval. E até literaturas do Sherlock Holmes eram considerados literatura trash, né? Naquela época, igual como vem anime de hoje, né? Que eu não preciso nem citar alguns que vocês já sabem. Mas aqui no Brasil, em específico, a coisa ainda fica mais interessante. Nós herdamos não só essa visão europeia, mas também pegaram-se uma dose extra de certo preconceito. E sabe por quê? Porque nossa sociedade sempre teve essa mania de valorizar excessivamente o que é sério, entre aspas, e produtivo. Trabalho é visto como o ápice, né? Algo bom. E diversão é visto como perda de tempo. A realidade é visto como madura e a fantasia é visto como escapismo. E aí, quando chegaram os videogames, animes, quadrinhos da cultura, né, oriental, nossa sociedade não sabia onde enfiar isso. Ah, e tem desenho que deve ser só para criança. Ah, se não é uma coisa mais séria, algum esporte, ou até mesmo a religião, é isso e aquilo deve ser coisa de nerd, estranha, coisa assim do tipo. E eu sei que você pode estar se perguntando o porquê as pessoas fazem esses julgamentos. Olha, é porque tem uma psicologia por trás disso tudo.
Ó, que é bem interessante. Veja bem, primeiro ponto é o medo do desconhecido. A maioria das pessoas que criticam videogames, animes, RPG, nunca possivelmente consumiram isso na vida. É igual aquela pessoa que fala mal, por exemplo, de comidas japonesas sem nunca ter provado. A mente humana tem uma tendência natural de rejeitar o que não conhece. Segundo ponto, necessidade de se sentir superior. Cara, vocês já perceberam que como as pessoas adoram criar certas hierarquias? Ah, eu gosto de filme cult, você gosta de filme comercial, você não gosta de filmes de verdade, você gosta apenas de desenho, isso e aquilo, tentando que menosprezar, meio que mostrar que eu sou mais intelectual que você. Que nem, eu torço pra um time de verdade, você joga videogame. É meio que o ego falando mais alto, né? É meio que mostrando que, eu sou mais realista, eu, eu sou mais maduro, entre aspas, né? O outro ponto é meio que a insegurança com a própria diversão. Sabe aquelas pessoas que falam, nossa, eu não tenho tempo pra essas bobagens, eu tenho uma vida real pra viver? Cara, na grande maioria das vezes, essa galera tá com inveja de quem consegue se divertir de verdade. Porque no fundo, eles gostariam de ter essa capacidade de se desligar dessa realidade que eles têm por pelo menos algumas horas. E tem mais um fator que poucos falam, que é o controle social. Cara, nossa sociedade funciona melhor quando todo mundo segue os mesmos padrões. Cara, trabalha das 8 às 5, assiste jornal, torce pro seu time, assiste certos esportes, tem filho, compra casa, aposentadoria, todo aquele script, né? E qualquer coisa que fuja desse script é visto como uma ameaça. Por exemplo, pessoa que joga RPG, se você reparar bem, desenvolve muito a questão da criatividade e a capacidade de resolver problemas complexos. Trabalha em equipe também. Pessoas, por exemplo, que assistem anime, desenvolve abertura para outras culturas, né? Por exemplo, a japonesa, até muitas vezes e até, que nem, por exemplo, no meu caso, os animes em certos momentos da minha vida me ajudou a ser uma pessoa melhor, sabe? Há questões também que muitas vezes filmes, séries, desenhos animados, se você olhar o contexto, você vai ver que sempre tem uma história muito mais profunda do que um simples desenho, que um simples anime. Muitas vezes carrega uma história de superação, de motivação, que muitas vezes reflete a vida de quem assiste, entende? Eu não tô vendo ninguém sorrindo. Você pega um emprego para comprar uma casa, criar os seus filhos ou para impressionar o seu pai. Você trabalha a vida inteira. E o que você ganha? Sorrisos felizes? Não. Você ganha dinheiro. Dinheiro que não compra tudo que o emprego tirou de você. Nem que você ande em todos os cavalinhos marinhos do mundo. Por exemplo, a pessoa também que joga videogame, desenvolve reflexos, coordenação motora, pensamento estratégico. Essas habilidades todas faz com que a pessoa pense fora da caixinha, né? E gente que pensa fora da caixa, que questiona o sistema. E você sabe muito bem que o sistema não gosta de ser questionado. Então, agora chegou a hora da verdade. Vamos aos fatos. Porque opinião todo mundo tem, né? Mas os dados científicos não mentem. Ó, a Universidade de São Paulo e os centros de pesquisa no Brasil têm estudos que mostram que jogos eletrônicos desenvolvem habilidades cognitivas e motoras e, quando consumidos moderadamente, trazem benefícios cognitivos, emocionais e sociais. Pesquisas científicas mostram melhora significativa da atenção, dos processamentos visuais, espaciais e das funções executivas, principalmente da memória operacional em jogadores de videogames em certos jogos. Estudos neuropsicológicos encontram evidências de que videogames podem ter impacto positivo em aspectos da cognição, como atenção, memória operacional e funções executivas. E não para por aí. Pesquisadores do Japão analisaram a mais de 8.000 pessoas entre 10 e 69 anos e concluíram que jogar videogame pode ser benéfico para a saúde mental, contrariando os medos generalizados. E olha que interessante, os benefícios dos videogames incluem desenvolvimento de habilidades como atenção, criatividade, memória, idiomas e trabalho em equipe. Então agora me responde uma coisa aqui. Onde estão os estudos provando os benefícios cognitivos de passar 3, 4 horas gritando com uma TV por causa, por exemplo, de algum esporte ou até mesmo, né, na questão religiosa? Onde estão essas pesquisas?
Cara, praticamente não existe, porque é também, querendo ou não, um entretenimento. E não tem errado nada disso. Cada um se diverte com o que quer. Mas aí que tá a hipocrisia. Porque um entretenimento que comprovadamente desenvolve habilidades é considerado meio que perca de tempo, enquanto o entretenimento que não desenvolve praticamente nada além do entretenimento e de conhecimento sobre estatística, etc., é considerado coisa de adulto, coisa mais madura, né? Uma pessoa mais madura. Cara, a resposta é simples: preconceito puro. Olha, bem simples aqui, vamos fazer um exercício mental. Vou descrever duas pessoas para vocês. Ó, pessoa A passa 2, 3 horas consumindo conteúdo que adora, conhecendo todos os personagens, saber detalhes da história, compra produtos relacionados, participa de comunidades online para discutir teorias e análises, viaja para eventos relacionados ao seu hobby, gasta uma grana considerável com isso e fica genuinamente emocionado com os desenvolvimentos da narrativa. Pessoa B faz exatamente a mesma coisa, mas com outro tipo de conteúdo. E qual a diferença? Nenhuma. Mas se eu te disser que a pessoa A é um torcedor, por exemplo, de futebol aqui, né? Uma coisa que todo mundo consegue fazer uma analogia. E a pessoa B, sei lá, é um fã de anime. Adivinha quem vai ser julgada? E eu acho que vocês já sabem a resposta, né? E não é só o futebol, não. Tem outros exemplos, por exemplo, mulher, homem que assiste reality show religiosamente, é meio que, ele só curte o programa. Agora, se fosse ao contrário, que assiste anime religiosamente, ele não tem vida social. Pessoas que curtem ler biografia de famosos, bem entre aspas, né, subcelebridades. Ela gosta de se informar. Aí a pessoa, por exemplo, que lê o mangá, que vê histórias, né, que vê histórias de desenhos, isso e aquilo, é só besteira. Então vocês percebem o padrão? Qualquer hobby que seja considerado meio que mainstream pela sociedade é automaticamente validado, e qualquer coisa que fuja do script tradicional é automaticamente julgada. Mas sabe qual que é a parte mais irônica de tudo isso? A galera que mais julga quem consome ficção são as mesmas pessoas que acreditam que horóscopo influencia a sua personalidade, acham que se usar certas camisas, certos acessórios, vai ter uma aura mística para acontecer alguma vitória. Falam que novela é igual à vida real, discutem sobre a vida pessoal de celebridades como se conhecessem elas. Ou seja, eles também consomem ficção, fantasia e escapismo. A diferença é que a ficção deles é socialmente aceita. Então, para encerrar o vídeo, eu quero deixar algumas reflexões para vocês levarem para a vida. Primeiro, cara, parem de se justificar. Se você gosta de anime, videogame, RPG, qualquer coisa que te faça feliz e não prejudique ninguém, você não deve satisfação para a sociedade, para ninguém. Sua diversão, seu entretenimento, seu hobby é legítima. É a sua forma de relaxar, né? Meio que tentar ver o lado bom muitas vezes na vida. Segundo, questione os julgamentos que vocês mesmos fazem. Quando vocês já julgaram alguém por gostar de algo que vocês não entendiam, quantas vezes você também já julgou alguém por gostar de algo que vocês não entendiam? Quantas vezes já falaram, isso é perda de tempo sobre o hobby de outra pessoa? As pessoas se produzem esses preconceitos sem perceberem. E terceiro, a ciência mostra ao contrário. Como vocês viram pelos dados que eu trouxe para vocês, consumir ficção desenvolve habilidades cognitivas, criatividade, inteligência emocional, jogos, desenhos, animes, etc. Desenvolvem habilidades cognitivas, criatividade e inteligência emocional. E não é só perda de tempo, né, que muitos dizem. É desenvolvimento pessoal real através de uma linguagem diferente. E o que vocês precisam entender é que não há nada de errado em preferir ficção à realidade em alguns momentos. A ficção oferece experiências que a realidade não consegue oferecer. Ela permite explorar possibilidades, viver outras vidas, experimentar outras perspectivas. E isso não é apenas escapismo. Isso também é exercício mental, é expandir seus horizontes, é de se desenvolver como ser humano. Então, da próxima vez, quando alguém vier com esse papo, de que você já tem idade para parar com essas coisas, você pode simplesmente responder: e você já tem idade para parar de julgar o que não entende. E no fundo, todo mundo tem seu escapismo. Uns na religião, outros no esporte, outros na ficção. A diferença é que a sociedade escolheu valorizar uns e desvalorizar outros.
Mas enfim, eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Você concorda ou discorda ou quer acrescentar algo? E também, se você tem um outro tema de vídeo que você queira que eu dê minha opinião, deixa aqui nos comentários. E antes de sair do vídeo, não se esqueça principalmente do like, de comentar, compartilhar e se inscrever. No mais, sucesso para todo mundo e até a próxima.